Essa funda a nossa ação o tempo todo. A gente só se envolveu com a educação popular com um ato político de ter esperança e confiança de que a ação pode construir alguma coisa diferente do que está aqui. Uma segunda questão, e acho que ela é muito importante para o momento que a gente vive hoje, que a educação popular fareja a oportunidade de aprendizagem. Fareja mesmo, sabe? A gente fica farejando. A gente não depende da oportunidade formal. Quem depende da oportunidade formal de aprendizagem é a escola formal. Ela está estruturada e ela depende disso. A gente conta com a estrutura formal. Se não tiver, a gente vai farejar uma outra oportunidade. Então, e me parece que essa é uma questão importante para a possível conjuntura que a gente vai viver agora em diante. Quer dizer, a nossa tarefa sempre está farejando oportunidades de aprendizagem. Uma terceira, que me parece uma questão central aqui e muito pactuada, é o nosso compromisso com a transformação social. A gente educa para transformar. Né? Essa perspectiva política me parece muito clara e muito tranquila entre a gente. A gente até pode divergir, transformar para onde, qual é o mérito da transformação, mas ninguém no campo da educação popular vai falar do contrário, de que a transformação é uma questão central. E uma outra característica, a quarta, e acho que para essa conjuntura também é fundamental, é que, diferente da educação formal, o nosso ponto de partida ideal para a educação popular é o ponto que existe. De onde é o ponto de partida da minha ação? O que existe aí para eu fazer? Esse é o ponto de partida. Não existe um ponto ideal para início do trabalho da educação popular. Quer dizer, vamos voltar atrás numas ideias do Freire e de todas as pessoas que ajudaram junto com o Freire pensar um pouco essa matriz da educação popular. O que interessa é o que o educando já sabe. Esse é o ponto de partida. E para a realidade é a mesma coisa. Qual é o ponto de partida ideal para o nosso momento agora? É o que existe, é o que temos agora para fazer. É isso que temos? Esse é o nosso ponto de partida, ideal. Nos cabe compreender esse ponto de partida, problematizar esse ponto de partida e construir formas de engajamento para transformar o que a gente julga ser importante para transformar. E aí eu queria voltar, a partir desse anúncio rápido, desses 4 pontos, a algumas coisas para a gente então tentar aprofundar. Queria voltar então na ideia da esperança, que me parece uma ideia que merece a gente tratar ela com mais carinho. O olhar esperançoso, o olhar que tem esperança, é um olhar que tem problema de vista. Quem não tem problema de vista não pode atuar na educação popular, porque quem não tem problema de vista enxerga o que está aqui. A gente enxerga para além do que está aqui. Você sempre enxerga aquilo que já pode, mas ainda não é. Aquilo que o Freire foi cunhando de inédito viável, né? A gente trabalha com inédito viável, quer dizer, quem não tem problema de vista não dá para ser educador popular. Você olha um grupo e não vê o grupo naquele momento. Você vê o grupo onde ele pode chegar. Você vai conversar com uma liderança, você não vê ela naquele momento. Você vai para uma realidade e olha para uma situação, você não vê ela naquele momento. Você vê onde é que ela pode chegar. Só que esse olhar é alimentado, então, por uma espécie de presença e, ao mesmo tempo, a ausência da realidade. Se a gente tiver sucumbido no presente, a gente passa a enxergar só o que está ali. E esse me parece um medo, ao menos para mim é um receio desse momento agora. Eu acho que a gente está sendo convidado a ficar sucumbido no momento. E sucumbido no momento, a gente vai enxergar só aquilo que está no momento e não o que pode vir a ser. E aí não nos mobilizarmos muito mais por aquilo que pode vir a ser do que pelo momento. Como é que isso então afeta nosso olhar? Como é que esse olhar da esperança ele vai baixando a voltagem? E aqui, se não faz nenhum sentido, depois a gente descarta isso. Mas eu particularmente do que eu tenho visto, tenho receio de baixar nossa voltagem nesse olhar da esperança. E acho que tem 3 aspectos aqui que dificultam a gente na verdade, tem 3 aspectos que corrigem a nossa vista e a gente passa a enxergar só o que existe. E não enxergar no que existe o que pode existir, o que pode acontecer.
Uma primeira coisa é quando a gente está engolido pelo próprio presente e nas milhares de atividades que a gente tem. E estava vendo aqui vocês reagindo à apresentação do relato, e aí o que mais a gente tem é atividade. Né? E o relato fala de uma série de atividades e vocês pontuam um conjunto de atividades que ficaram fora do relato de atividades. E a chance da gente ficar engolido nesse presente limita o nosso olhar. Quem está atuando na estrutura de governo, todo dia tem 10 mil incêndios para apagar. E termina o dia achando que fez muita coisa e de repente não fez nada. Foi engolido por um bocado de coisa e não fez nada. Mas você sai cansado, você trabalhou 10, 12 horas, 15 horas, vai para casa, dorme e sonha com o trabalho, né, do que estava fazendo. Isso não é garantia nenhuma que a gente não está engolido nesse conjunto de atividades. Uma outra questão, e passado já em mais de uma década, eu acho que a gente tem um risco enorme de estar chegando nesse momento, é achar que a gente entendeu o jogo. Estou falando da recente. Achar que a gente entendeu o jogo. E a hora que a gente acha que entendeu o jogo, sabe o que acontece? Se a gente estivesse numa escola, sabe um professor que já tem muito tempo de carreira numa escola, você vai começar a dar aula, você entrou agora, esse professor, lá na sala de professores, te oferece um cafezinho, bate no seu ombro e fala uma palavra mágica. Vou te contar como as coisas acontecem por aqui. Acabou. Se a gente acha que está começando a saber como as coisas acontecem por aqui, a gente está chamado a começar a construir um grande mundo. Porque a gente vai enxergar como as coisas acontecem e não como elas podem acontecer. Porque de encantador, eu sou encantador e vou te convencer disso. Você fica encantada com essa minha palavra mágica, vou te contar como as coisas acontecem por aqui. Depois de um tempo, vai estar você chamando um colega para um cafezinho que acabou de entrar na rede. Meu amigo, vou te contar como as coisas acontecem por aqui. Aí é você agora fazendo papel de encantadora e de encantador. E aí, o olhar e a voltagem voltam a enxergar o que existe e não enxergar o que pode existir. E se a gente trabalhar no que existe e não no que pode existir, não tem educação popular. Não tem papel pra gente. É fundamental, irmã. E amorosidade no sentido de uma amorosidade que é alimentada por uma esperança. A gente pode mais. Lembra a ideia do Freire do ser mais? Muito mais. Né? E em terceiro, é quando a gente, nós educadores, temos essa mania, em especial do nosso campo, eu acho que, me desculpe, isso não é objeto da nossa conversa aqui, mas parte das pancadas que nós estamos tomando hoje são retornos. Sabe aquela nossa música do Vandré? A volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar? Lembra dessa música? A volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar? Nós tratamos com moralismo algumas diferenças políticas e agora somos objeto de moralismo de algumas diferenças políticas. É a volta do cipó de aroeira no nosso mundo. E por quê? Porque a gente da educação está muito disposto a dar lição para a vida e nem sempre disposto a receber lição da vida. E eu acho que o nosso desafio agora é: que lições a vida está nos dando? É hora de aprender com a vida se a gente quer voltar a ensinar. Se a gente quer continuar ensinando, me parece que o nosso desafio agora é aprender com essas lições do que vem acontecendo e deixando de acontecer. Nesse esforço de tentar aprender com isso, eu quero fazer um brevíssimo resgate aqui em função do tempo, mas do que me parece que demarcou muito o nosso campo de atuação hoje. Vamos fazer uma volta rápida aqui a um passado recente e vamos congelar um pouco na Constituição de 88. Então, a Constituição de 88 é considerada a Constituição cidadã porque ela tem duas características importantes para a gente e para o nosso campo. Na verdade, três características importantes. Uma característica, ela busca a garantia de um conjunto de direitos, alguns que nós não chegamos até hoje, estão lá no texto. A segunda, presta atenção na segunda, ela institucionaliza a participação como uma estratégia que nos pareceu interessante para a garantia dos direitos.
conferências, conselhos. Então, todo esse desenho tem um germe ali. E quando a gente pensou isso, lembra plenário para participação popular na Constituinte, quem participou desse processo, quer dizer, quem estava construindo isso, a ideia é, a gente aponta esses direitos, institucionaliza a participação, que via políticas públicas, é a terceira característica, vão garantir esses direitos, e vão ampliar, e vão construir. Essa era a estratégia, que em grande parte aconteceu. Qual me parece um problema nessa estratégia, do qual nós somos atores e vítimas ao mesmo tempo? É que a institucionalização da participação, ela foi institucionalizada para jogar o jogo não da forma da sociedade civil, mas da forma do Estado. Então vem para cá, joga o jogo para garantir os direitos, mas joga na divisão do trabalho político do Estado, da forma que o Estado vai jogando. E esse jogo foi ficando cada vez mais profissional. Fazer política não é coisa para amador. E aí, fazendo política de maneira profissional, ela perde força. É engraçado isso, gente. Vamos pegar o seguinte, olha, nunca a gente teve tanto programa. Eu, na minha versão, acho que tem uma overdose de programa. Se programas resolveram, até que eu estou falando mal de programa do governo. Falar mal de programa, né? Vera mandou cortar. A gente tem uma overdose de programas, né? Como a gente tem uma overdose de formação, gente, se formação resolvesse nossa vida, tem colega nosso que se juntar, pensa aí, junta esse tanto de crachá e bloquinho de rascunho, dá para montar uma papelaria e fazer uma alternativa de renda, que não é isso, entendeu? Ou não é só isso. Não estou falando o contrário, mas não é só isso. Mas qual é a nossa ideia? Nós temos aqui necessidades que nem sempre estão respondidas pelas demandas. As demandas, eu crio uma política pública e crio 2, 3, 4 programas para operacionalizar essa política pública. Esse programa tem uma cara no governo federal, ganha outra cara, outro nome no estadual, outra cara, outro nome no municipal. E deve ter um no planetário, no cosmos, ele vai ganhando outros nomes e outras caras. Quer dizer, agora eu acabei de falar do programa, voltou. O que vai acontecendo nesse sentido, me parece o seguinte: as políticas públicas ocuparam o centro da ação política. E a gente desejou isso. É isso que eu estou querendo resgatar da Constituição de 88. Essa foi a nossa hipótese do caminho. E até aí me parece interessante. Mas o que acontece então? A política pública ocupou o centro da política. Só que o debate eleitoral e a política eleitoral ocupou a grande estratégia da política. Ou seja, hoje a gente faz mais política eleitoral do que política. A gente continua em campanha, gente. A campanha do ano passado não acabou. Nem acaba, nem a perfeição. Entende isso? Falar agora da campanha não acabou. Não é nada não. A questão é, existe um centro para a política pública que acaba esvaziando a força da própria política pública. Por quê? Porque a política pública virou moeda eleitoral. Entendeu? Era moeda eleitoral, apesar de estar no centro das atenções, ela foi para o centro, mas perdeu força. Então, vou dar um exemplo aqui na área de saúde. Entre construir um hospital, uma UPA, seja o que for, num bairro, eu sou aqui governador do Distrito Federal, entre construir um hospital numa cidade satélite aqui de Brasília, ou fazer saneamento básico, a necessidade possivelmente é apontar para o saneamento. Mas essa política e esse programa de construção de hospitais como moeda eleitoral vai apontar para construir um hospital. Por quê? Porque eu vou inaugurar o hospital, vou inaugurar depois os equipamentos do hospital, vou inaugurar o médico que chegou no hospital, o enfermeiro que chegou no hospital, o primeiro paciente que morreu no hospital. Tem muita chance de eu inaugurar coisa aqui e ganhar politicamente. Saneamento básico não dá nem para botar placa. Como é que nem é pior do que ponte. Ponte, pelo menos a gente bota a placa, derruba a ponte, constrói outra. Quer dizer, a chance de ganhar politicamente no jogo eleitoral é maior com o hospital do que com o saneamento básico. E aí, nesse sentido, a nossa estratégia de centralizar
as nossas ações na política pública e concretizar através dos programas, ela que aparentemente ia fortalecer o caminho, pode estar esvaziando nossa força. Porque a performance que ela está envolvida é do jogo eleitoral e não da transformação política. E eu não estou falando que o jogo eleitoral não faz parte da política. Mas presta atenção, faz parte, não é a ação. É um pedaço da nossa disputa, é um pedaço do nosso jogo. E depois de alguns anos, o que tem parecido do fundo do coração é de que a gente está engolido por essa dimensão da ação política. E o restante está a reboque, está em segundo plano, e isso tem um prejuízo sério para aquilo que a gente quer construir e constatar. Isso, na minha avaliação, vem criando uma dimensão que aumenta nosso desafio, porque hoje a gente vive numa sociedade que é performática, que é uma sociedade das aparências. E aí volta ao debate dos indicadores, que vocês colocaram mais cedo. Quer dizer, o indicador hoje ocupou, inclusive, um lugar indevido. A gente trabalha para os indicadores, ele não revela nosso trabalho. Eu trabalho em função dele. Ele parece o centro da ação. Não, deixa eu melhorar isso aqui para melhorar meus indicadores. Não, você quer melhorar isso aqui para transformar a realidade. E depois o indicador tem que dar conta disso. O indicador é o mensageiro da realidade. Ele não é a realidade. E o nosso desafio é como é que eu construo, então, indicadores que mais representem essa realidade. Mas numa sociedade performática, mais do que ser e ter, eu tenho que parecer. Então o programa tem que parecer que está fazendo as coisas. A Receita tem que parecer que está não sei o quê, senão não renova o convênio. Percebe? Se o debate estrutural da gente era entre ser e ter, e a questão da gente era ser, agora nem é ter, eu tenho que parecer que tenho. Eu tenho que parecer que tenho força política. Se eu sou um representante, eu tenho que vender a minha organização no sentido de representá-la ali, mas eu tenho que me vender como representante. Eu sou um objeto a ser vendido como representante da organização. Junta isso com a cadeia de representação que a gente montou, gente, que a nossa divisão de trabalho político não é brincadeira. Você sai do município, vai para a região, vai para o estado, para a micro-região, macro-região, não sei o que da região, país, continente, mundo, planeta. A gente vive nesse imbróglio, não consegue mais fazer a ação que é a central da nossa ação em função desse imbróglio. Quer dizer, o que me parece, aqui de maneira muito sintética, é que a ênfase nas políticas públicas que nós desejamos e nos ajudou muito, também construiu um problema, porque no momento que ela foi para o centro estava contaminado com o debate eleitoral. Entende? Se ela tivesse ido para um centro onde a questão eleitoral não tivesse tanto no centro, me parece que o efeito era outro. Mas eu tenho duas ações caminhando aqui que elas se encontram e criam um problema que a gente tem que pensar, eu acho que para o futuro, com as respostas que a gente tem construído. Nessa sociedade que é da performance, que é performática, que é da cena, que é do jogo da cena, né, a participação, ela fica cada vez mais confusa. Porque mais do que participar, eu tenho que mostrar que tem participação. E de repente eu vou gastar mais tempo mostrando que tem participação ou pensando num formato de aparência da participação do que de fato construindo participação. Porque o tempo que eu vou construir a participação não vai ser performático. E aí, como é que eu vou prestar conta? Como é que eu vou mostrar isso? Como é que não sei o quê? Como é que eu vou disputar um próximo programa? Como é que eu crio condições? Que tudo isso é muito legítimo. Não estou falando que não seja legítimo, não. Mas que a gente tem que encontrar uma forma de fazer isso sem ser engolido por essa dinâmica. Senão a gente está enrolado. A gente perde força, que é a força de transformar. A gente está nesse jogo para lutar contra esse jogo. Não vai ser engolido por esse jogo. Essa semana, organizar essa impressão aqui que eu estou partilhando com vocês foi a coisa, o convite que vocês me fizeram, foi a coisa, para mim, do ponto de vista emocional, mais trabalhoso, sabe? Do que eu fiz esse ano, fechando o ano. Porque assim, dentro dessa conjuntura, com o que aconteceu essa semana, eu falei, cara, como é que eu vou falar essas coisas para um grupo que eu prezo tanto, para um trabalho que eu acho que está aqui o motor silencioso do movimento social. Não é nada performático. Entende? Mas sem esse motor silencioso, não tem movimento depois. Ou o movimento é só jogo de cena, e depois dilui no ar. Entende? Quem dá sustância, sabe aquela coisa do tutano? Quem dá sustância a movimento é educação popular. Agora, se eu também quero aparecer como, eu vou gastar tempo fazendo o trabalho que é o trabalho que dá sustância, que é o que nos caracteriza, que é o que não vai deixar recuos acontecerem, que é o que vai deixar um bocado de coisa acontecer nesse sentido. Mas voltando para a questão da participação,
Eu acho que nessa estrutura performática, porque a participação para a gente na educação popular, ela é um princípio. Nós acreditamos que com participação as coisas melhoram. E olha que participação é chato. Não tem nada pior do que coordenar um plenário desse aqui. Nós somos chatos, né? Somos. Questão de ordem, questão de encaminhamento, questão disso, questão daquilo. Você vai para uma conferência, a gente gasta metade da conferência discutindo as regras da conferência, não é? Quem tiver bom senso não fica lá. É só quem é muito bom da cabeça que fica do início para o final. Porque a gente é muito chato. Mas por que a gente é muito chato? A gente tem uma esperança, a gente tem uma crença de que com a participação as coisas são melhores, mas são mais trabalhosas. Então a participação é um princípio. Ela não é só princípio, ela é um meio. Através da participação, a gente vai conseguir mais participação. Através da participação, a gente vai conseguir transformação social. E ela é também um fim. Ou seja, eu quero atingir a meta, buscar, né, atingir o resultado de ter uma sociedade com participação direta, que supere os problemas do modelo representativo, etc, etc, etc. Qual o problema na sociedade performática? Que me parece que o centro da sociedade performática é a aparência, e aí nesse cenário, então, me parece que a gente tem perdido um pouco o lugar da participação como princípio e o lugar da participação como meio. E a gente está mais atento à participação como fim. Fim performático. Entende? Eu tenho que fazer a cena da participação. Porque sem a cena da participação, eu não tenho participação, já que hoje o que existe é a cena. Já que hoje o que existe é o jogo de cena. E aí me parece que nós temos uma possível crise a ser enfrentada como desafio nos próximos anos, é de qual é o modelo da educação popular diante disso. Porque essa é a questão central para a gente. E por que modelo? Aqui eu não quero uma perspectiva autoritária do que é modelo a ser seguido. Mas a gente só aprende com ou contra um modelo. A gente não aprende sem modelo. Eu, inclusive, aprendo para superar o modelo. Mas eu tenho o modelo como referência para ser superado. Eu tenho o modelo como referência para ser conquistado. Então o modelo acaba cumprindo para a gente dois papéis. Ele amplia a participação de outros que concordam com o modelo que a gente está construindo e eles nos dão referência. O ano passado, eu acho que foi eu não sei se quem lembra aqui de eu acho que no debate que a gente estava falando sobre a educação popular e o material de referência, o Oscar Hara conseguiu um vídeo, marco de referência, o Oscar Hara conseguiu um vídeo de uma fala do Freire, pequenininha, talvez se tivesse por aqui era até legal mais tarde, acho que é coisa de 2 minutos, o Freire conversando, acho que ele estava no Instituto Cajamar, conversando, e aí resolveram, né, conversar com ele sobre isso, e ele falando da coerência. E ele fala assim, eu brigo contra a incoerência, não é que ele fala, aqui já sou eu fazendo fofoca, não sei se ele fala desse jeito. Mas quer dizer, qual é a ideia que ele estava defendendo lá muito rapidamente? A minha grande briga é, sabendo que eu vou ser incoerente, me dar conta da minha incoerência e brigar contra ela. Não é aquela coisa moralista de que eu sou a coerência em pessoa, esquece. Ninguém que faz alguma coisa é a coerência em pessoa. O único jeito de você ser coerente plenamente é não fazendo nada. Aí você consegue ser coerente, mas você não erra. Aí dá pra fazer. Agora, não é que eu vou errar, que eu vou passar a não combater o erro. Celular, Obrigado. Não é porque então eu vou errar, eu vou naturalizar e não vou combater o erro. Daí o Freire falava disso, assim, ó, a minha briga eterna, ele falando, é a tomada de consciência e brigar para ser menos incoerente. Não é não ser incoerente, é ser menos incoerente. Como é que a gente faz isso? Com a ajuda do modelo. Porque se eu não tenho um parâmetro, como é que eu vou me classificar e me perceber mais coerente, menos incoerente? E qual é o problema, me parece hoje, da gente? Então, repensar o nosso modelo. O quanto a nossa forma, o nosso formato de fazer educação popular... deixa eu pensar o que eu vou falar, mas deixa eu saltar um pedaço aqui. O que é um modelo? O modelo tem também 3 dimensões. O modelo ele é construído por uma postura e sobre ela eu particularmente não tenho nenhuma dúvida, que são os nossos princípios.
Quer dizer, os princípios, eles intuem um modelo. E acho que não tem crise sobre os nossos princípios. O que a gente acredita, o que a gente está a fim de fazer, até onde a gente vai. Esses princípios que nos fundam, me parece que eles podem estar meio adormecidos, estar debaixo da gaveta. Essa semana, para preparar essa classe com vocês, fui reler Florestan. Florestan Fernandes, um texto sobre a Revolução e tentando ver se Florestan de alguma forma ajudava na conversa com vocês. E eu acho que os princípios, que tem a postura, ele está bem fundamentado. Mas só princípios, só postura não organizam um modelo de ação. A gente precisa também de uma forma. Ou seja, os princípios iluminam uma forma. E a forma é o lugar de concretização do conteúdo. Então o modelo é princípio, forma e conteúdo. Eu acho que o nosso desafio é pensar as formas de atuação e o conteúdo que a gente vai preencher nessas formas de atuação. Eu acho que aqui está centrado um pouco o desafio para os nossos próximos passos aí, não só como rede, mas como educação popular aqui no Brasil. E a gente está vivendo uma inversão perigosíssima, que a forma, que é meio, está ocupando o lugar de fim. A forma parece ser o mais importante. E como eu estou acostumado com uma determinada forma, eu brigo pela manutenção da forma. A forma está a serviço. Ela é iluminada pelo princípio a serviço da transformação social. E se essa forma não dá conta, me desculpa, vamos pensar outra forma. Ela não é a questão central. Ela é meio. Mas de tanto, e como a rede vai amadurecendo, do ponto de vista, inclusive, do tempo, a gente pode se apegar mais à forma do que deve. Quer dizer, a forma pode ganhar vida própria. Não sei se vocês lembram, quanto tempo já deu, Vera? Tem mais 5 minutos? Tem mais, pode ir. Quanto... Tem um filme do cinema mudo alemão chamado O Estudante de Praga. A gente encontra na rede, quem quiser buscar esse filme. É um filme do cinema mudo ainda, muito antigo. Estudante de Praga. Era um estudante que queria participar de uma festa. Olha, se faz alguma alusão à nossa vida. O estudante queria participar de uma festa e ele não entrava na festa. Tinha um senhor que era uma espécie de porteiro lá da festa, dono da festa, mais do que porteiro. Ele, lá em contato com o porteiro, entendeu que tinha uma regra para entrar na festa. Qual é a regra? Me dá a sua imagem. Me dá a sua imagem e você pode entrar na festa. Qual é o inconveniente a princípio disso? Eu vou olhar no espelho e não me vejo. Se é um cabra feio tipo Silvinho, até pode ser um ganho, né? Ele vai se olhar no espelho e não vai se ver, né? Então, assim, pode ser um ganho para ele a princípio, né? Ele pode achar que é uma boa. Vai cortar o microfone agora, com certeza. E o estudante topou a história. Falou, não, se é só essa é a conta a pagar para entrar na festa, e no início causava um pouco estranho. Ele passava na frente de um espelho, olhava e não se via, era esse o transtorno. Só que com o tempo, a imagem começou a chegar primeiro que ele nos lugares. Se a imagem não é mais dele, a pessoa faz o que quer da imagem. E a imagem deslocada dele chegava na festa, arrumava uma confusão com alguém, ia embora. Quando ele chegava, aquela pessoa vinha para cima dele. Ele tinha que prestar conta da confusão que a imagem dele causou. A imagem projetada, desvinculada dele, causou dele. Bem, o filme não é um filme de final feliz, ele passa a perseguir a imagem, que não era mais dele, né? Teve independência, ele passa a perseguir a imagem dele, correr atrás da imagem dele, e um dia os dois se encontram, brigam, um mata o outro, eu não sei quem morre, se é ele ou a imagem primeiro, mas morrendo um, o outro também morre. Quer dizer, eu não lembro, assim, mas eu sei que acaba morrendo o original e com ele a sua imagem. Quer dizer, vamos pensar um pouco se isso não é um risco da gente quando a forma parece ganhar vida própria. E a gente mais corre atrás da forma do que a forma está a serviço da gente. E se com a experiência nossa da última década, 12, 13, 15 anos, a gente não tem um risco de começar como estudante de Praga, correr atrás muito mais de uma imagem projetada do que projetar a imagem, do que fazer o que a gente... E aqui não tem nenhuma crítica ao nosso esforço, à nossa intenção, não é nada disso. Só que a gente não está vivendo um conto da carochinha.
A gente não está vivendo um romance de final feliz. Isso aqui é história. Pode dar certo, pode dar errado. Pode avançar, pode recuar. Aqui não é um jogo de mocinho contra bandido e nós somos o mocinho e no final alguma coisa vai acontecer e vai dar certo. Não. Não, aqui é história. Não sei o que vai dar. E a questão é, no que depender da gente, esse trem tem que avançar. No que depender da gente, um bocado de coisa não pode recuar. Agora, vai avançar? Não vai recuar? Esse jogo está aberto. Eu lembro muito de uma fala do Milton Santos falando assim, olha, a história não é uma fábula onde tudo vai acontecer assim, assim, assado. Também não é uma tragédia onde os deuses determinaram que tal coisa não vai ser mudada, não vai ser transformada. A história é um drama humano. Está em aberto. E cabe a gente correr o trecho desse drama que nos coube na história. Vamos fazer da melhor maneira possível. E aí, eu penso então que, fundamentado nessa questão da postura, talvez os nossos desafios sejam então de como renovar, no que for necessário, a forma e o conteúdo da nossa ação. Para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa. Né? A gente precisa de se renovar para continuar sendo novo. Para que a educação popular seja a novidade no sentido da transformação que ela se propõe a ser. Para encerrar, um dia que eu não estava sem ter muito o que fazer, e nem estava bêbado, não tinha feito nada assim, cheirado nada, não fumado nada não, mas estava fazendo uma viagem à toa, de cara mesmo, né? Uma viagem. E aí estava pensando num debate com duas figuras. Um personagem era a luta social, sentado numa mesa. Imagina aqui uma figura que represente a luta social. E do outro lado, a injustiça. E os dois debatendo. E a Esperança assistindo o debate. Então a Esperança estava ali sentada assistindo o debate. E ela começou a ficar meio intrigada. Tinha fumado, eu acho. Tinha não, cara. Não sacanei o cara, pô. Ainda bom da cabeça mesmo, né? Mas então, aí estava no debate, né? A injustiça social, a luta, um debatendo com o outro, a Esperança assistindo, e a Esperança começou a ficar apreensiva, porque a luta social estava tomando muita pancada. E aí pediu para falar na hora das perguntas, e fez a seguinte pergunta para a luta social. Cara, não tem uma relação? Foi, cara. Não tinha? Tem problema, né? Mas tá o vídeo. Então tá, vamos lá, tá acabando. Aí a Esperança chega, levanta a mão e pergunta para a luta: vem cá, quando é que você vai desistir? Você está pensando em desistir? Você está tomando tanta pancada, estou começando a ficar com medo que você vai desistir. Aí a luta olha para a Esperança e fala: você está perguntando para a pessoa errada. Porque pergunta para a injustiça quando ela vai desistir. Quando ela desistir, eu desisto. Caso contrário, essa possibilidade não está colocada. Então, quer dizer, a possibilidade de parar não está colocada. Pergunta para o outro lado. Quando é que essa coisa se resolve? Enquanto não se resolver, nós e outras gerações vamos estar aqui fazendo o que a gente acha que tem que fazer da melhor maneira. Então, a questão para a gente hoje é: qual a melhor maneira? Quais são as trincheiras? Quais das trincheiras a gente tem que manter? Quais das trincheiras a gente tem que ajustar? Quais das trincheiras a gente tem que abandonar? Quais das trincheiras a gente deve inaugurar? Me parece que esse é o nosso desafio para acalmar um pouco mais a esperança e construir aí a próxima rodada dessa história que nos cabe fazer nos próximos anos. É um pouco isso que eu queria partilhar com vocês como ideias aí para ver se ajuda um pouco o debate de vocês. Então, o pessoal está... A questão do que nos une, porque eu acho que a transformação social, o desejo de transformação social nos une. A luta social nos une, não qualquer luta social. Então, por exemplo, uma luta social que tome o povo como objeto e não como sujeito nos une. Uma perspectiva de vanguarda e não sei o que, não, né? Então, assim, mas é uma questão de modulação. A gente está falando a mesma coisa, é questão de entendimento. Porque, nesse caso, forma de conteúdo, no caso da educação popular, é alimentada por essa perspectiva. Ela qualifica um jeito de lutar, que é uma luta que tem a conscientização no centro, que tem a participação no centro. Então tem uma série de princípios aqui que senão possivelmente a gente não estaria todo mundo nesse mesmo barco, e que eu acho que a gente está, que é uma questão só de formulação. Porque
esse debate todo da forma e essa ênfase talvez até exagerada nessa questão nesse momento? Sai daí, Ju. Eu acho que tem um crescente, uma ênfase num pragmatismo de fazer política, que afeta a todos nós ou a quase todos nós. E isso é um risco, porque nesse pragmatismo a gente passa a construir uma ética do resultado, que é tipicamente do mercado. O que é certo? É aquilo que dá certo. Não, gente. Tem coisa que dá certo e não é certo. Tem coisa que dá errado e é certo. Eu não posso estar vinculado a essa dimensão e organizar. O que eu estou querendo tentar pensar com vocês aqui, sabe esse debate de que os fins justificam os meios? Que é clássico, né? Eu acho que tem um risco maior ainda do que essa história. Os meios condicionam os fins. Se eu não cuido da forma, não cuido dos meios, eles mudam o fim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ou eu faço o que penso, ou com o tempo eu vou passar a pensar do jeito que eu faço. Então eu tenho que cuidar muito do que eu estou fazendo, porque com o tempo eu vou ser o que eu faço. Então eu tenho que cuidar dessa dimensão com muito carinho. E aí nessa perspectiva, a história das contingências, que esse desenho que a gente construiu acabou trazendo, como e você tem toda a razão, toda ação tem sua contingência e parte dela não está no controle da gente, faz parte do jogo. Eu acho que o ganho é bem maior. Então, porque a minha preocupação e a tarefa que eu estava me colocando ao partilhar com vocês é de pensar os próximos passos. Então, a ênfase nesses possíveis problemas são de que talvez eles passem a nos gerar alguns problemas que são sérios daqui para frente. É evidente que essa estratégia me parece fabulosa. Além de ter sido a estratégia possível. Então, aqui nem tem o que avaliar. Quer dizer, foi o que a gente deu conta de construir nas últimas décadas e ela trouxe grandes resultados. Ela vai continuar trazendo grandes resultados? Não desvincule a imagem do estudante, não deixe ele caminhar sozinho. Vamos pensar, é só isso. Vamos pensar. Caso contrário, a gente vai ficar correndo atrás de uma imagem projetada. É só para não deixar desvincular essa imagem do estudante. E aí, nessa perspectiva, lembra quando eu estava tentando colocar, e aí retomando as ponderações aqui, de que esse processo, me parece que o grande formador da gente não é o excesso de curso ou a falta ou a presença do curso, mas é o cotidiano da gente. A grande escola é o cotidiano. Cuidado que a gente faz, da forma que a gente estuda, da forma que a gente lida, da forma que a gente se relaciona, lida com o problema, é o que nos forma. Não é o curso, não é o encontro. Essas coisas extraordinárias, elas consolidam, elas nos ajudam, elas levantam novos problemas, mas o nosso grande educador é a estrada. É o jeito que a gente caminha na estrada que é o grande educador. E aí eu posso caminhar de um jeito angustiado, ou posso caminhar olhando isso na história, que é aquela ideia que eu estava tentando levantar, que é um olhar que está no presente, mas não está preso no presente. Né? Para não tentar se vincular. A Madalena Freire tem uma frase, ela lançou um livro com essa frase que eu acho fabulosa, o título que ela deu ao livro. O título do livro é Educador. Só que ela brinca com a palavra. Ela faz educa a dor. Ela transforma a palavra em três. Educa a dor. Educador é o que dosa. E eu doso o contato com o desconhecido, com a dor que o desconhecido me gera. Quer dizer, eu só posso, como educador, ajudar a educar a dor se eu também educo a minha. Se eu educo a minha angústia. Se eu educo o meu papel histórico. Se eu tenho clareza de que eu estou correndo um trecho para aproveitar as Olimpíadas do ano que vem. Eu estou correndo um trecho de 100 metros, mas essa corrida é bem maior. Me cabe pegar o bastão do jeito que veio, fazer o quê? E correr da melhor maneira os 100 metros. E é isso. Vocês estavam retomando a história do Florestan. Eu estava atrás essa semana do texto do Florestan, muito mais da entrelinha do que das linhas desse trabalho escrito por ele. Quer dizer, eu estava atrás mais da postura que alimentava as linhas, sabe? O texto do Florestan. Tem um relato que ele fez, isso num boletim da USP, não está publicado no livro dele, que perguntaram para ele o que tinha sido as oportunidades que ele teve de formação enquanto educação, né? E aí, bem,
Vocês conhecem aqui a vida que Florestan teve, a origem que ele teve e o significado que ele tem para o campo da luta, para o campo da sociologia, né? Para alguns ele é pai da sociologia crítica no Brasil. Você está retomando alguém que pensa o Brasil a partir, ou faz suas pensar a partir do Brasil. Bem, e aí perguntaram, já no fim da vida, assim, e aí, o que foi isso para você? O que foi essa formação que você teve para você? E aí ele falou o seguinte: foi a oportunidade de enfeitar o meu destino de engraxate. Quer dizer, eu acho que a nossa tarefa é: o que a gente vai continuar fazendo para continuar criando oportunidades de enfeitar o destino do setor popular, das camadas mais sofridas da sociedade, e a nossa também. Essa é a nossa tarefa. Existe o destino, entende? Do ponto de vista social, ele não está recusando isso. Existem marcadores, destino aqui ele não está falando do ponto de vista teológico, não. Existem marcadores sociais. Classe, pronto, quer dizer, é nesse sentido, classe social, é nesse sentido. Agora você pode enfeitar essa condição. Achar que era marcar o lugar de classe. De classe. Agora, a formação foi a oportunidade de enfeitar esse destino. E aí eu acho que nós temos essa tarefa: criar oportunidades para enfrentar o destino. Quais são os nossos próximos passos? Serão os que a gente vai dar conta de construir, né? E se a gente for rigoroso, não na forma, mas na postura para construir, a gente vai fazer o melhor possível, que é o que nos cabe, sempre fazer o melhor possível. Obrigado, gente. Obrigada, Ricardo. Nós temos os